O São Paulo descarta centroavante famoso. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse tema e fala também as últimas do mercado, tudo sobre Sul-Americana e Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre como ficaram os potes da Libertadores para a fase de oitavas de final. Você sabe, nessa quinta-feira, a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores, se encerrou e já conhecemos os 16 classificados. Todos os líderes dos seus grupos ficam no pote 1 e eles terão na próxima segunda-feira em sorteio o conhecimento, eles vão descobrir quem eles vão enfrentar do pote 2. Importante contar que o pote 1 tem Palmeiras, com a melhor campanha 18 pontos, São Paulo, segundo a melhor campanha 14 pontos, ainda integram esse pote o Racing da Argentina, o Estudiantes e o River Plate também da Argentina, o Internacional de Porto Alegre, a LDU do Equador e o Vélez Sarsfield da Argentina. O pote 2 conta com Botafogo, Atlético Nacional, Flamengo, Peñarol, Libertad, Fortaleza, Universitário e Cerro Porteño. Dos 16 times classificados, 6 são brasileiros, 4 argentinos, há também 2 paraguaios, Libertad e Cerro Porteño, um equatoriano, a LDU, um colombiano, o Atlético Nacional, um uruguaio, o Peñarol, e um peruano, o Universitário. Não há nenhuma restrição no sorteio, tá? Não tem impedimento de confronto de brasileiros. Você pega uma bola do pote 1 e uma bola do pote 2 e a partir daí vão sendo sorteados os confrontos das oitavas. A gente pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Botafogo. Isso é absolutamente possível. Imagino que os times do pote 2, como Botafogo e Flamengo, vão preferir enfrentar a LDU. Até porque os 4 argentinos classificados todos ficaram em primeiro dos seus grupos. Já entre os brasileiros, 3 brasileiros na primeira colocação, 3 brasileiros na segunda posição. Bora falar agora sobre Sul-Americana, vexame dos brasileiros. Dos 7 times que participaram, só o Fluminense conseguiu a classificação direta para as oitavas de final. Todos os outros 3 representantes brasileiros que ainda seguem vivos terminaram em segundo e vão ter de disputar uma repescagem. Casos de Grêmio, que enfrenta... o Grêmio foi segundo colocado num grupo com o do Godoy Cruz, o Vasco foi segundo colocado num grupo com o Lanús e o Atlético Mineiro foi segundo colocado num grupo com Cienciano. Até por isso agora eles precisam passar pela repescagem. O Grêmio enfrenta o Alianza Lima, o Galo enfrenta o Atlético Bucaramanga, enquanto o Vasco enfrenta o Independiente Del Valle. Vale a lembrança de que o Bahia, que foi terceiro no seu grupo na Libertadores, vai ter a oportunidade de disputar essa repescagem. O adversário será o América de Cali. Você lembra que eu falei agora há pouco de 7 brasileiros, só um passou direto de fase, né? Outros 3 seguem na repescagem e a gente teve mais 3 eliminados na fase de grupos da Sul-Americana. Cruzeiro, Corinthians e Vitória foram os times que já caíram do torneio. Hora de falar sobre o São Paulo. Contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que Olivier Giroud, atacante francês de 3 Copas do Mundo, campeão mundial em 2018, tem sido oferecido para clubes brasileiros, certo? Consegui descobrir que um dos times que receberam essa sugestão foi o São Paulo, até porque o tricolor procura um centroavante desde a lesão do Caleri. Giroud tem 38 anos de idade, pertence ao Los Angeles FC, que já declarou que topa rescindir o contrato de forma amigável, liberando o atleta, apesar de o vínculo se encerrar em dezembro desse ano. Giroud ganha R$1.700.000 brutos na Major League Soccer e já disse a seus representantes que se pintar proposta de clube grande do Brasil, topa fazer a mudança. Mas São Paulo já descartou qualquer tipo de negócio, alegando que o Giroud está muito velho e custa bastante dinheiro. Idade avançada, performance bem abaixo, são 12 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada, tem sido inclusive muito mais reserva do que titular em Los Angeles. Para piorar, o São Paulo não tem capacidade de assumir um compromisso de R$1.700.000 por mês de salário. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Só para fechar o noticiário do São Paulo, outra informação exclusiva: Luiz Gustavo deve voltar a treinar com o elenco apenas durante a pausa do Campeonato Brasileiro por conta do Super Mundial. Ele vai precisar de fato ficar 3 meses ausente por conta daquela embolia pulmonar, ainda segue tomando medicamentos e enquanto ele toma esses medicamentos está proibido de treinar. Como esse episódio aconteceu no início do mês de abril, a tendência é que no início do mês de julho ele esteja liberado para fazer atividades,
Dessa maneira ficaria como reforço para o tricolor na volta do Super Mundial. Para fechar sobre o São Paulo, boa notícia: Igor Felisberto, Mike e Paulinho renovaram seus contratos. Promessas da base, o tricolor se preocupando em fazer com que esses atletas cheguem ao elenco profissional já com contratos mais longos. Bom, vamos falar do Alves, né, Matheus Alves, que é um jogador que acaba chamando a atenção do mercado, e o CSKA não é de hoje, que vem olhando, observando esse atleta. Numa primeira conversa, né, numa primeira oferta verbal, né, não teve ali, conversei com um dirigente do São Paulo que me disse que não tem nada no papel, né, nada por escrito. Tem uma oferta que chega a 8, né, 6 mais 2 de bônus ali, pode chegar a 8 de euros, e o São Paulo evidentemente recusa já logo de cara essa oferta e não vende por esse valor, achar um valor muito abaixo do que o São Paulo gostaria de negociar ou abrir conversas para negociar esse jogador. Pelo que eu tenho de apuração, 10 seria 10 com um bônus, né? A conversa começaria com 10 mais um bônus, podendo chegar até 15. Entre 12 e 15 seria algo para o São Paulo abrir conversas para negociar o Alves. Alves é uma joia do São Paulo, uma joia de Coutinho, um jogador que já é uma realidade hoje no time de cima, né, no time titular do São Paulo, tem sido titular em jogos importantes do São Paulo, como por exemplo lá contra o Tadieres na classificação, ou assegurando a primeira colocação na Libertadores, né, na fase de grupos da Libertadores. São Paulo é a segunda melhor campanha geral da Libertadores, ficando atrás do Palmeiras e esperando o sorteio das oitavas na segunda-feira, esperando o sorteio das oitavas também na segunda-feira da Copa Betano do Brasil, né? E querendo retomar o Brasileirão aí também. Então é um São Paulo que está com seus garotos ali de emergência, e o Alves faz parte e vem ganhando visibilidade e obviamente desperta interesse do mercado. Lembrando que eu venho falando e venho noticiando aqui no canal, o São Paulo precisa fazer de 1 a 2 vendas nessa janela para equilibrar as contas. Então vê com bons olhos uma venda, mas obviamente tem que ser algo que seja para valorizar o garoto, né? Vender a qualquer custo simplesmente porque precisa fazer caixa, porque é um jogador importante, é um jogador que eles entendem que está se valorizando cada vez mais nas atuações na equipe profissional. Então essa primeira conversa, descartada com esses valores apresentados de maneira verbal, certo? Bom, o Oscar tem 2 jogos ainda, né? O São Paulo enfrenta o Bahia no final de semana e enfrenta também o Vasco depois da data FIFA, jogos de seleção brasileira, né? Jogos aí de data FIFA, a seleção brasileira joga contra Equador e Paraguai, a estreia, né, do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, data FIFA, e aí depois no dia 12 de junho tem uma última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada do Super Mundial, né? O 12 de junho, Dia dos Namorados, inclusive, cai numa quinta-feira, né? A seleção brasileira joga, aí 2 dias depois tem a rodada do Brasileiro, e aí no fim de semana já tem o Super Mundial. Começa, né, o Super Mundial. Então o que acontece? São Paulo joga contra o Vasco, e aí nesse período a ideia é não utilizar o Oscar nesses jogos. O Oscar já tá bem, assim, tá se recuperando, tá bem, mas a ideia, a tendência é não usar o Oscar nesses jogos. E aí você tem um período longo, né, para recuperar o jogador. E aí não adianta você colocar o jogador em um jogo. E aí você tem uma recuperação, um período maior, você zera o atleta e aí você tem ele inteiro de volta na volta da data FIFA, quando você retoma as competições em julho, em 13 de julho. Então, São Paulo pretende fazer isso, pretende seguir esse cronograma de não levar ele para Bahia e também não utilizá-lo no Morumbi nesse jogo contra o Vasco. Aí você zera esse cronograma, zera esse trabalho nesse período longo até que o jogador se recupere e fique 100% fisicamente, 100% curado da lesão. Lesão é essa que impediu, né? Vai e volta na questão física do Oscar. Então o São Paulo, que tem um DM cheio, né? Por exemplo, o Luca deve voltar já, esse sim, atuar mesmo, ajudar o São Paulo, ou pelo menos ficar à disposição. Mas o São Paulo está sofrendo aí nas últimas rodadas, nos últimos jogos, com uma quantidade muito grande de lesões, de jogadores lesionados, o que atrapalha demais. E o São Paulo de olho nisso, para não estourar seus jogadores e principais jogadores. No caso do Lucas, que, assim como o Oscar,
só depois da parada para o Super Mundial, certo?